Olá pessoal, tudo jóia? Semana passada, o Plantão Luneta trouxe o eterno Paulo Freire para contextualizar seu legado que perdura anos após sua morte, pelo Brasil e pelo mundo. Por isso, hoje, o assunto será mais atual. Falaremos sobre a questão da educação diante da pandemia, o aumento da desigualdade social, da evasão escolar e os dilemas do ensino à distância. Como é de se esperar, as consequências são grandes e para falar do assunto, chamamos o professor que é mestre em educação e doutor em serviço social, Paulo Simões. Acompanhem. A pandemia de Covid-19 surgida no Brasil no final de fevereiro de 2020, causada aí pelo novo coronavírus, trouxe impactos significativos às relações socioeconômicas, culturais, políticas, científicas e interpessoais. De repente, um contexto de medo, de incerteza e imprevisibilidades dominou a ação humana, alterando rotinas de modo em geral e principalmente as relações de trabalho, levando-nos a pensar os problemas numa perspectiva global e planetária. E a pandemia evidenciou alguns desafios para o contexto educacional, como, por exemplo, evidenciou os diferentes níveis de desigualdade e vulnerabilidade social brasileira, evidenciou desafios metodológicos surgidos com a necessidade da implementação do ensino remoto, a falta de equipamentos e de acesso à internet para a maioria dos estudantes, o papel social da educação pública enquanto instituição que assegure os direitos, o acesso e a permanência dos estudantes, principalmente os mais pobres. Evidenciou também a importância de uma pedagogia de ensino que estimule os estudantes para a autonomia e também a importância da integração família-escola e a importância da parceria com a rede de proteção social, a educação, a saúde, a segurança, a assistência social. Nós vimos que, como consequência da pandemia, mais de 4 milhões de estudantes abandonaram os estudos o ano de 2020 ou não conseguiram desenvolver as suas atividades na escola. Portanto, como consequência da pandemia, nós tivemos aí um processo de evasão e de abandono e evidencia, portanto, com essa pandemia, a importância da escola como espaço de guarda e de proteção dos estudantes. A gente também verifica, com o distanciamento dos estudantes das unidades escolares, a importância da escola enquanto instituição que promove as interações sociais, que é espaço de aprendizagem e desenvolvimento das diferentes culturas e também a importância da gente fazer aí um acompanhamento, uma busca ativa para que esses estudantes não abandonem seu processo de formação, os seus estudos, né? Nós verificamos também, como consequência da pandemia, que muitos adolescentes e jovens abandonaram os estudos para trabalhar e tentar garantir a vida e a renda básica das famílias, né? Então, são muitos os desafios em consequência do afastamento dos alunos das unidades escolares. E como esses desafios podem ser superados, né? Primeiro, é importante a gente continuar, né, enquanto governos, promovendo mais equidade e inclusão. A gente viu o quanto, com esta pandemia, é importante reforçar a educação enquanto direitos. Uma outra questão importante, um desafio a ser superado, é a gente fortalecer os vínculos família-escola e investir também em metodologias ativas e promoção do desenvolvimento integral dos alunos.
Uma outra questão importante para vencer esses desafios é a formação continuada dos profissionais da educação e também a importância da consolidação de políticas públicas que superem as perspectivas de governos e se tornem políticas de Estado, como, por exemplo, nós já temos políticas como o Enem, ProUni e assim por diante. Nós verificamos, né, nesta pandemia, que os governos locais, né, os estados e municípios, buscaram promover importantes iniciativas para superar os desafios. Muitos investiram principalmente em tecnologia e políticas sociais para recuperar o atraso. Em São Paulo nós tivemos políticas como distribuição de cartão merenda e cesta básicas, doação de tablets para os estudantes, instalação de equipamentos nas unidades escolares, notebooks para os profissionais da educação. Então, o que é que a gente percebe? Que do ponto de vista dos governos estaduais e municipais, algumas iniciativas foram importantes. No entanto, enquanto governo federal, nós percebemos, né, um governo de perspectiva negacionista, que nega a ciência, nega o conhecimento e, portanto, há consequências para o direito fundamental que é a educação. Estatísticas constatam que o governo federal se torna então um governo de atrasos, retrocessos e falta de investimento. O governo Bolsonaro reduziu em quase 5 bilhões o orçamento do Ministério da Educação para 2021, promovendo uma crise. E nós sabemos que essa crise ela é intencional. Intencional a fim de avançar em projetos de privatização, enxugar os gastos, elitizar, mercantilizar e sucatear a educação pública brasileira, em especial as universidades. Nós percebemos um sucateamento das universidades públicas. O que a gente constatou no ano de 2020, a luta da sociedade civil organizada para pressionar o atual governo, a fim de aprovar o Fundeb, Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica. Foi uma luta importantíssima para o desenvolvimento da educação básica e este fundo, né, é quem garante a mínima qualidade da educação brasileira. Nós observamos também iniciativas isoladas de resistência, manifestações, e é importante, na nossa opinião, ouvir sempre as experiências de quem está no chão da escola, que são os professores, gestores e demais funcionários. Nós observamos que, apesar dos avanços conquistados pela Constituição de 1988, entendemos que estes direitos, os direitos à educação e os demais direitos sociais no Brasil estão em constante risco. E é por isso que é preciso continuarmos na nossa jovem democracia, lutando e em um processo de resistência e organização. O pensador Miguel Arroyo vai dizer que educação é um território em constante disputa. Portanto, a gente deve estar sempre resistindo, a gente deve estar sempre apoiando as iniciativas populares e de governos críticos, né? E a gente não deve, então, perder a esperança, pois é esta esperança que alimenta os nossos horizontes. E vamos aproveitar aqui para dizer que estamos aí comemorando o centenário do patrono da educação brasileira, Paulo Freire, e esse pensador contribui justamente para uma educação crítica, uma educação transformadora, e mostrou com um método de educação popular que é possível, sim, continuarmos e termos a educação como um instrumento de mudança e de transformação social. Portanto, não devemos perder a esperança,
Sabemos que governos são passageiros e que a gente pode sim continuar investindo, apesar dos desafios apresentados pela pandemia, continuar investindo na educação enquanto espaço, meios, instrumentos de mudança para construirmos uma democracia forte e uma sociedade mais igual, uma sociedade mais equitativa e uma sociedade mais solidária. Viva a educação, viva Paulo Freire, viva o povo brasileiro.